Queridos, boa tarde. O Ministério de Ensino Cristão da SEM, pastor Carlão falando, para responder uma pergunta feita por um dos membros. E não só por vez ou outra alguém me pergunta isso. A questão dos 144 mil lá do Apocalipse, as pessoas querem saber se esses 144 mil, eles são um número literal ou é um número simbólico. Se eles se referem a Israel, literalmente, à igreja, ao número dos salvos, enfim. Eu penso que não seja um número literal que está sendo tratado ali em Apocalipse. Não vejo como sendo um número literal de pessoas salvas e nem de judeus convertidos, né? Eu vejo evidências que esse número é um número simbólico. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção também é que os 144 mil, eles são uma espécie de parênteses entre o sexto selo e o sétimo selo desse livro de Apocalipse. Os 7 selos eu os entendo como sendo 7 períodos da história, onde o 7º selo corresponde à volta de Jesus Cristo, a sua parousia, que é percebido ali no toque da 7ª trombeta do livro de Apocalipse. Então, os 144 mil, eles então fazem parte de uma resposta a uma pergunta que foi feita no final do capítulo 6. No final do capítulo 6, é dito assim, quem poderá se manter em pé diante do Cordeiro? Porque os ímpios, eles fogem, pedem a morte sobre si, que os montes caiam sobre eles, as montanhas, né? Tendo em vista a chegada do grande dia da ira do Cordeiro. Então, no capítulo 7, vem a resposta. Os 144 mil eles foram selados por Deus. A gente percebe que tem 4 anjos segurando os 4 ventos, os ventos ali dentro do contexto, mostrando ira, juízo que viriam sobre a terra, e que esses anjos não deveriam ser soltos até que fossem selados nas suas testas os servos de Deus. Então, depois disso, a gente vê os juízos, as 7 pragas, né, que cai sobre esses ímpios. Então, por que eu não creio que seja um número literal, 144 mil? Porque, perceba, esses 144 mil são os que foram selados, não são os salvos, como, por exemplo, creem os testemunhas de Jeová. Em Apocalipse, então, capítulo 9, no versículo 16, a gente vê o exército ali na 6ª trombeta, são 200 milhões de cavaleiros, que também nós podemos ver como o número dos perdidos, um número enorme de pessoas perdidas, então, também simbólico também. Então, sendo assim, eu vejo 144 mil também como um número simbólico. No capítulo 7, a gente vai ver o que é a consequência do trabalho desses 144 mil selados, da militância deles durante a grande tribulação. A gente vê uma multidão que sobe e que vem da grande tribulação que não se pode contar. Tal o número de pessoas salvas no período. E aí, esses 144 mil, então veja só, esse 144 mil, então, ele é o resultado da multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1000. No Antigo Testamento, esse número 1000, ele está muito ligado à organização de tropa, né? Se organizavam as tropas 1000 homens, né? Então, a gente pode ver no geral
esses destacamentos militares de 1000 em 1000. João então está usando o quê? Ele está usando uma linguagem militar que as pessoas da época iam entender o que ele estava falando, né? Então, para lutar contra o anticristo, no capítulo 21, lá no capítulo 21, que fala da Nova Jerusalém, dos seus muros, dos fundamentos, o que acontece? Lá nos muros, no capítulo 21, estão vendo que são 12 vezes 12. E ali está falando de 12, o povo de Israel, os filhos de Jacó, e 12 apóstolos que simbolizam a igreja. Então, esses 12 vezes 12 são simbólicos, né? Então, nós temos 12 vezes 12 vezes 1000, que são aqueles que lutam por Jesus, que lutam pelo Cordeiro durante a grande tribulação. Então, não vejo esses números como sendo números literal. Revela, a meu ver, a luta do povo de Deus, né? Não só durante o Apocalipse, mas a luta do povo de Deus durante toda a história, para que a verdade de Deus prevaleça, né? Mas ali é o caminho de Caim, né? E o caminho dos que invocavam o nome do Senhor, o caminho de Sete. Então houve sempre uma luta dos crentes contra as hostes de Satanás. É isso? Está lá em Gálatas, por exemplo, a gente vê, dito que com relação ao povo de Deus, não há nem judeu e nem grego, não há escravo e também não há livre, não há homem e também não há mulher. Todos são um em Cristo, todos são um em Deus. Romanos também fala isso, Romanos 2 diz que não é judeu aquele que é apenas no seu exterior, mas judeu é aquele que é no interior, aquele que circuncidou seu coração para Deus. Então Israel aqui é o povo de Deus. Outro simbolismo dos 144 mil está no capítulo 14, onde se lê que são homens que não se contaminaram com mulheres, porque eles são virgens. Se quisermos interpretar os 144 mil literalmente, então temos que interpretar essa passagem também, literalmente, não é mesmo? Se são literais, são homens virgens e judeus, fica de fora logo as mulheres, já estão de fora, né? Mas não, eu vejo sendo um simbolismo. Os 144 mil homens também que não se misturam com mulheres são exatamente o povo de Deus que não se contamina, né, com mulheres, que é o sistema de adoração falso e maligno da falsa religião. A gente percebe que quando Deus fala uma coisa boa relacionada à religião, ele fala virgem, e geralmente quando você vê na Bíblia, mulher é o contrário, é alguma coisa que não é boa, né? Por exemplo, lá em Oséias, o Senhor diz que ele tem uma esposa, uma mulher que se contaminou com muitos homens. Então, eu vejo isso um simbolismo também. A Virgem, filha de Sião, está falando do povo que não se contamina com a religião falsa do mundo, né? A igreja, ela é mostrada como uma noiva, como uma virgem também. Então, eu vejo esse simbolismo também, desse não se contaminar desses 144 mil. Então, vejo os 144 mil como o povo de Deus que vai lutar na grande tribulação contra as forças do mal. Serão selados por Deus nas suas testas, para terem um agir sobrenatural, e esse agir sobrenatural do povo de Deus durante a tribulação é que vai gerar aquele número de salvos de Apocalipse 7 que não se pode contar. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.